Está na hora do Esta Semana na Economia, episódio 14. Baby Shark morde o dedo de Jorge Mendes. Gravado sábado, dia 5 de junho de 2021. Hoje desvendamos os finalistas do Euro, damos a conhecer mais um negócio milionário de Jorge Mendes e passamos pelo ranking dos 32 clubes mais valiosos da Europa. Falamos ainda do inevitável homem dos tweets, de dois rapazes que vão para a universidade por causa de uma dentada e ainda evocamos o nome de Sandra Felgueiras. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt. Ora, cá estamos nós outra vez, desta vez a um sábado. Pedimos desculpa a todos aqueles que estavam à espera que o episódio saísse na quinta-feira. Tivemos uns problemas técnicos e por isso é que hoje estamos a gravar ao sábado. E comigo tenho, como sempre, o Paulo. Olá, Paulo. Olá, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem? Aproveitaste também para ter um cenário diferente. Sim, mudei o meu background. Para quem nos Fui está a ver no forçado a isso. YouTube, podem nos encontrar no YouTube também, no Esta Semana. O Esta Semana na Economia, no canal Esta Semana. Paulo, viste o jogo ontem da seleção? Olha, vi absolutamente zero. Estava em viagem para o destino, para um ponto ainda mais a norte do país, no Minho, e acabei por não ver nada. Mas tenho uma novidade relacionada com o Euro, que estamos todos em contagem decrescente, não é? Portugal ontem fez um jogo de preparação. E eu tenho aqui uma novidade para dar em primeira mão aos nossos seguidores, que é os finalistas, quem vai disputar o título, as equipas estão encontradas. Como assim? Uh, Não é aquela coisa do prognóstico só no final? não, eu recorri a um amigo que prezo muito, que é o Mestre Alves. Para quem não conhecer o Mestre Alves, aconselho a procurar no YouTube, que é uma personagem. Um, não, fora de brincadeiras, estamos a falar de facto de um título, mas não é aquele título que se calhar gostaríamos e tampouco é relacionado com futebol. A primeira notícia que nós trazemos é de um título que está a ser disputado entre Portugal e a Lituânia. Portanto, só por aqui se calhar já seria um bocadinho inverosímil, não é? A Lituânia estar presente na final do Euro. Eu nem sequer, confesso que nem sei se vai estar presente na fase final. Olha, por Presumo acaso que também não. não sei, não faço ideia. Presumo que não. Mas é de facto um título que está a ser disputado entre Portugal e a Lituânia. Tens ideia de que título será este que estão a disputar? Como costumávamos dizer mais em miúdos, Sameirinha, pista coberta. Não conhecia a expressão, é Não? ótimo. Ora, estão a disputar, de facto, o título do último país da União Europeia que vai finalizar o leilão do 5G. Isto parece brincadeira, mas não é. Tínhamos aqui uma troika de países que ainda estavam a finalizar este leilão. Malta estava incluído nessa troika, entretanto já finalizou o leilão. Malta, o país Malta, não era a Malta. Não era a Malta, não era a Malta lá do bairro. E portanto, cabe a Portugal e à Lituânia a disputa por esse honroso último lugar pela medalha de lata no leilão do 5G. Do 5G. Do E 5G. que se refere, obviamente, à rede 5G móvel, não é? Exatamente. Há aqui um problema com a Anacom. As operadoras estão aqui no litígio com a Anacom, sobretudo porque foram abertas slots ou oportunidades com licitações mais baixas para as companhias que entrassem de novo no mercado. Portanto, havia empresas que já estavam instaladas no mercado e outras que querem participar neste leilão e tinham condições especiais. E há empresas que, enfim, consideram isso concorrência desleal. O caso foi atirado para os tribunais e, portanto, vamos ver se temos 5G dentro em breve ou se isto vai ficar para as calendas gregas, não para as calendas portuguesas. Exatamente, até porque
Já vem sendo anunciado há algum tempo a entrada do 5G, mas o que é de facto é que ainda não existe cá em Portugal. A minha pergunta é, da ótica do utilizador, se tu achas que nós vamos sentir uma grande diferença daquilo que já temos hoje em dia, quando tivermos o 5G. Eu acho que sim. Eu fui um bocadinho cético, confesso, e sendo ligado à área, é um bocadinho a minha área de formação. Mas fui um bocadinho cético quando apareceu o 3G e possibilitou, por exemplo, as videochamadas. E o meu ceticismo, em certa forma, veio a manifestar-se. Porquê? Porque eu acho que demorou um bocadinho até o facto de fazermos videochamadas hoje em dia é um dado adquirido, não é? E é Certo. corriqueiro, mas quando a tecnologia apareceu, as pessoas não aderiram imediatamente, porque, enfim, porque se calhar não estavam habituadas a isso. E custou a incutir Sim, esse como em hábito, não é? tudo que é novo demora a ser Exatamente. desembarcado, Embora adotado. já houvesse equipamentos e dispositivos para o fazer. Sim. Mas eu acho que a aceitação do que o 5G vai possibilitar vai ser bem mais rápido. Hoje em dia as pessoas estão muito mais sensíveis à tecnologia e, portanto, vão abraçar isto com mais rapidez. É o meu feeling. Não digo que não. A minha pergunta será mais na ótica, se vamos sentir a diferença na rapidez, na utilização que já fazemos diária, porque eu, pelo menos, hoje digo que estou completamente satisfeito com a velocidade que temos e com aquilo que temos de opções. Falta saber, o que é muito importante, se a partir daí os adeptos da teoria da conspiração, ou porque para eles não é conspiração, é verdade, se o 5G nos vai afetar aqui o cérebro, não é? Não sei, não sei, não vamos, eu Não é- ainda não fui vacinado, Eu também portanto, não. aqui Estamos a o meu correr riscos. o meu frontispício ainda não apanha 5G, não é? Mas Porque, nota-se que ainda não foste vacinado porque ainda não te nasceu o terceiro braço. não, ainda não. Portanto, quando for vacinado, de certeza que a qualidade da rede 5G vai aumentar. Só para Vamos ser fechar, todos um beacon. dizer que este leilão, a soma das licitações já ultrapassa os 400 milhões de euros. E a marca, a longevidade do leilão também já ultrapassou os 100 dias. Portanto, Portugal e Lituânia estão aqui taco a taco. Vamos ver se... Eu acho que estamos confiantes, Sim, confiançudos. confiançudos, exatamente. Portugal. Estamos Tudo na a época torcer, de estarmos confiançudos, exatamente. tudo a torcer por Portugal. Se falando de Portugal e de futebol, trago eu uma notícia de uma pessoa que se calhar tu já ouviste falar, Jorge Mendes. Diz-me alguma coisa. É-te familiar? Vais-nos trazer alguma transferência milionária em primeira mão? Isto sendo um programa de economia, tem que envolver dinheiro aqui, portanto, sim, poderia trazer o Cristiano Ronaldo para o Sporting, mas não vai acontecer. Não Pensei que ias dizer para o Canela. Porque não? Era interessante, de facto era interessante vê-lo jogar azul e branco, porque não? Mas não se trata do Cristiano Ronaldo vir para o Canelas. Antes, pelo contrário, acho que vai ficar na Juve, pelos meus insights, pelos meus connects, acho que vai ficar na Juve. Polaris Sport. A Polaris Sport é a empresa do Jorge Mendes que se dedica à gestão de carreiras desportivas, não é? E como já temos falado aqui várias vezes em vários programas, a Polaris Sport, juntamente com o Jorge Mendes, chega ao mundo dos NFTs. E como é que eles fazem isto? Para quem não sabe, NFTs, Non-Fungible Tokens, é um token não fungível. Fazem isto através de vários jogadores que representam, como os portugueses, os internacionais portugueses, o Pepe, o João Félix, o Ruben Dias, o Renato Sanches e o Diogo Jota, e também tem alguns jogadores internacionais que nós conhecemos, como o Raul Jiménez, o Falcão e o James Rodrigues, jogadores todos que tu conheces, Paulo, certo? Conheço e mencionaste aí dois com os quais que me fizeram muito, muito feliz. Já estava à Muito feliz no espera, passado. já estava à espera. Eu no polo oposto. It's life. Mas sim, estes jogadores, aliás, a Polaris Sport faz uma parceria com a Zilliqa. A Zilliqa é uma empresa que se dedica à tecnologia blockchain, criptomoeda,
e tem a sua própria criptomoeda, exatamente com o mesmo nome, Sim. Zilliqa Coin, não é? Voltando ao Cristiano Ronaldo, ele não está ainda, não faz parte deste primeiro lote da parceria da Polaris com a Zilliqa. Ele estará reservado para outros voos, certamente. Não é? Certamente, se calhar. Vai ser aquela carta dourada. Provavelmente sim, mas sabes que ele já esteve envolvido no mundo dos NFTs. Olha, não Sabias? sabia. Então Não. eu digo-te, porque ele já foi protagonista de uma venda de NFTs numa outra aplicação, ainda já este ano, de 2021, aconteceu na Sorare, que é um jogo de futebol de fantasia, Fantasy Football, que eu passo aqui já a anunciar que o Paulo foi o vencedor da Fantasy do nosso grupo de amigos. Como é que é possível? Da Champions. E eu perdi o segundo lugar na última jornada, fiquei muito triste. Mas parabéns, Paulo. Muito obrigado. Traz a tua francesinha assim que possível, que é o teu prémio. Mal posso esperar. Mas sim, o Cristiano Ronaldo já foi protagonista da venda de um NFT no valor de quase $300 mil, que até ao momento é a carta mais cara do jogo. E eu faço aqui uma analogia um bocadinho para os nossos tempos de escola, não é? Que nós colecionávamos os cromos, as cadernetas dos cromos, que a maior parte vinha aonde? No Bulical. Muitas vezes comprávamos o Bulical já nem era para comer, era só mesmo por causa das cadernetas dos cromos. E depois tínhamos aquele célebre momento pegávamos no molho dos cromos dos amigos, não é? Para ver se tínhamos para trocar os cromos, né? Então fazíamos aquele já, falta. Os que já havia, os que nós já tínhamos era para a direita, os que faltavam era para a esquerda. Isto, extrapolado agora para o mundo dos NFTs e nesta maneira de colecionar NFTs, como quase caderneta de cromos moderna, né? Eu imagino os miúdos na escola, né? As gerações vindouras, com os seus telemóveis, em vez de estar com os molhos como nós estávamos, vão estar a fazer swipe para a direita, dizer já, falta. Imagino que assim seja, e acho muita piada é esta maneira de transacionar os NFTs. Sim, e sem aquele downside de apanhar o bulical e o bulical estar completamente seco no meio, não é? Ter só aquela amostra de chocolate na pontinha e depois ser só pão seco no meio, não é? Esses só compensavam se viesse a tal carta dourada. o tal pacote dourado que trazia os melhores jogadores, os melhores cromos. A verdade é que há muita gente que coleciona essas cadernetas de cromos e que hoje em dia, com 20 anos, passado 20, 25 anos, põe-nas à venda e elas valem algum valor, têm valor, não é? Há quem colecione isso. E nos NFTs não será muito diferente, na minha maneira de ver as coisas. Claro que a Polaris Sport já faz todo o dinheiro da forma como nós sabemos, com a venda dos passos dos jogadores, com o uso das imagens dos próprios, e aqui tem mais uma forma de encaixar mais dinheiro. Estima-se que seja uma oportunidade de gerar cerca de 21 milhões de euros. Mais uns trocos para os Jorge Mendes. Sim. Mas grande parte destas transações deverá cair nos cofres dos atletas, como mencionou o presidente da Zilliqa. De dizer também que nós já falamos de jogadores de futebol, aliás, os primeiros jogadores de futebol no mundo a transacionar e a pôr a leilão NFTs foram o José Fonte e o Éder, que nós mencionamos aqui há 2 episódios atrás. Sim. E agora a Polaris Sport, juntamente com o Jorge Mendes, não é? E com os seus agenciados, irão entrar em parceria com esta criptomoeda. Eles têm aqui 3 pacotes, não é? Exatamente. Segundo li na notícia. Eles têm 3 pacotes, que uma é Gold, Copper e Steel, ou seja, ouro, cobre e aço. Que é um bocadinho ao jeito dos pacotes do Bulical também. Também havia assim, alguns pacotes diferentes em algumas edições. Cada uma destas versões irá ter 111 unidades, num total de 333, sobre cada um dos 10 jogadores. Eles mencionam aqui 10 jogadores.
E depois existirá então o Super Pack, também sobre os jogadores referenciados, limitado a 999 cópias, que são bastantes, mas cada um deles custará $20.000. É um bocadinho mais caro que o umbilical. Exatamente, acho que Um bocadinho. o umbilical saía um bocadinho Um mais bocadinho, barato. um bocadinho, um Mas se bocadinho. calhar se a gente for a contar todos os umbilicaus que compramos ao longo da vida, Não espero que não chegue. Ficava espero que não desgostoso chegue. se chegasse a esse valor. Alguma razão tem que ter para nós termos a barriga que temos hoje. Ela vem daí. Então, estes super packs têm um prémio especial, têm uma mais-valia, por assim dizer, que darão acesso a uma interação virtual com os jogadores. Eu acho que Boa. aí já é um prémio de bulical bastante apetecível. Sim, já justificará um bocadinho esse valor, não é? Exatamente. Para quem for de facto um amante acérrimo de futebol, se pode ser uma experiência de facto única e há quem certamente vai haver quem esteja disposto a pagar esse preço. Certamente. Certamente. Todos os itens estarão à venda no marketplace criado pela Zilliqa e deverão ser adquiridos através da sua própria criptomoeda, como nós já aqui dizemos. Nós já mencionamos que praticamente todos os NFTs que nós mencionamos aqui no nosso programa estão ligados à criptomoeda Ethereum, que são feitos através dos smart contracts na sua blockchain. Aqui será diferente, será na Zilliqa. E até então, eu pelo menos não tinha ouvido falar em NFTs fora da Ethereum, aqui são estes os primeiros, e isto também ajuda a valorizar a própria moeda, a Zilliqa, que só nas 24 horas seguintes ao anúncio oficial desta parceria entre a Polaris Sport e a Zilliqa, o preço subiu cerca de 10%. Logo, sairá também beneficiada a Zilliqa com esta parceria, até porque neste momento ocupa a 76ª posição no ranking das moedas mais valiosas. O que me faz pensar se eu devo ou não investir em Zilliqa, visto que o preço aqui há uns dias estava a 13 cêntimos de dólar. Pois pode ser aqui uma oportunidade. Eu confesso que eu sou bombardeado quase diariamente pelo menos no meu Twitter, com publicidade à Zilliqa. Eles têm feito um marketing muito forte e de facto aproveitar primeiro a imagem do desporto mais popular do mundo, do futebol, e a imagem de alguns jogadores que são estrelas. Portanto, estão muito associadas, obviamente, ao Jorge Mendes, mas não deixam de ser estrelas do futebol mundial. Portanto, aproveitam aqui este comboio de imagem e acho que podem dar uns saltos largos no ranking das criptomoedas. E não sei se queres falar mais alguma coisa, mas é de rankings que vamos continuar a falar. Não, dou-te já o mote. Aliás, tu deste o próprio mote para ti, então siga. Eu sou assim, roubei a bola e vou organizar o jogo agora. Exatamente, levanta a cabeça. Olha, trazemos uma notícia do Jornal Económico que nos dá conta de um ranking que é feito pela KPMG. Um ranking dos clubes de futebol, os 32 clubes de futebol da Europa mais valiosos. E temos a honrosa presença aqui de 2 clubes portugueses. Não sei se saberás que clubes é que estamos a falar. É o Canelas. Canelas. E não sei, o outro talvez. O Vilanovense. Ficarmos aqui todos no conselho. Exatamente. Para ficar aqui no Grande conselho. Não, lamento. Ainda não. Lá chegarão. Mas de facto temos o Benfica, que ocupa a 25ª posição, embora tenha recuado a posição face ao ranking de 2019, e temos o Futebol Clube do Porto, que ocupa a 29ª posição, que esteve 3 anos sem figurar neste ranking das 32 equipas mais valiosas da Europa. E só para termos uma ideia dos valores que estamos aqui a elencar, o market value do Porto. Cifra-se na ordem dos 252 milhões de euros. E o do Benfica, estamos a falar de 349 milhões de euros. Isto tem a ver...
Diz. Diz, Ricardo. Isto tem a ver tudo com a valorização de todos os ativos que os clubes têm, não é? Sim, sobretudo, Sobretudo os obviamente, espaços dos jogadores. sobretudo o espaço dos jogadores. Não é? Depois haverá também os imóveis, os terrenos. Com certeza. Mas eu diria que o grosso está de facto no espaço dos jogadores. Tens ideia de qual será a primeira equipa a figurar neste ranking? Eu diria que tem que ser obrigatoriamente ou uma equipa espanhola ou uma equipa inglesa, não é? Portanto, eu tiraria para aí o Real Madrid, que será o clube mais conhecido em todo o mundo, talvez, não sei. É o Real Madrid, o grande líder da Superliga Europeia. Exato. O grande, quase extinta. E o Barcelona ainda é o segundo colocado neste ranking. Eu digo ainda porque sabemos que atravessa um problema de... Sim, que foi posto ao descoberto quase, né? Ou pelo menos o mundo tomou conhecimento agora com a polémica da Superliga Europeia, que o Barcelona está com graves problemas de liquidez, digamos assim, até porque é o segundo clube mais valioso de todo o mundo, não é? Portanto, tem aqui um conjunto de ativos, se calhar, assegurar a sua posição económica face ao mercado, não é? Sim, mas como adivinhaste, e muito bem, os outros clubes que compõem pelo menos o ramalhete dos 10 primeiros são ingleses. Liverpool, Chelsea, o City. Tottenham. Exatamente, o City e o Chelsea ocupam a sexta e a sétima posições, respectivamente. E eu particularizei estes porque foram os finalistas da Champions. Não é? E, portanto, acaba por haver aqui alguma congruência entre os mais valiosos, portanto está no top 10, sexto e sétimo lugar, com os finalistas da prova de clubes mais importante do mundo. Ok? Força. Ias pegar na bola. Roubaste agora. Roubei. Exatamente. Até porque estas avaliações deverão ser um pouco voláteis, não é? Porque nós também conversamos um bocadinho em off sobre isto. Um jogador que venha da cantera, né, da formação, de repente está no balanço a zero e de repente pode ganhar um valor significativo e desequilibra aqui este ranking imediatamente, não é? Sim, além de que estas avaliações destes ativos dos jogadores, e como tu referiste muito bem, pegaste nesse exemplo de jogadores que vêm da formação e que entram no balanço a zero, mas depois a avaliação pode ser feita ou é feita pelo próprio clube, ou seja, é o próprio clube que está a avaliar o seu ativo. E isto muitas vezes gera aqui desequilíbrios, porque a avaliação pode ser feita mediante critérios de oportunidade, ou seja, se o clube naquele momento, por exemplo, está a atravessar um problema de pré-falência técnica, se elevar o seu ativo, aparentemente põe a cabeça fora d'água. Claro. Portanto, mas de uma forma artificial. Portanto, não há ninguém que fiscalize e que avalize essa avaliação de um possível ativo, não é? Não, repara, basta, por exemplo, plantar uma notícia no jornal indicando que o Barcelona, vamos pegar no exemplo do Barcelona, o Barcelona recusou uma proposta de 1.000 milhões pelo Messi, não é? Recusou. Então, automaticamente está-se a assumir que o valor de mercado do Messi, portanto, o seu valor de ativo inscrito no balanço, pode ser exatamente esse. E isto pode repara, estamos a falar do jogador, porventura, ainda do jogador mais valioso do mundo. Isto pode dar aqui um salto nas contas do clube. É por isso que às vezes vemos gigantes como Barcelona, Real Madrid, em claras dificuldades económicas, porque as coisas também jogam um bocadinho desta forma. E para termos também uma ideia de ordem de grandezas, portanto, eu referi que os valores de Benfica e Porto andam ali na ordem dos 349, 252 milhões de euros, respectivamente. O Real Madrid, que é o clube mais valioso, segundo este ranking, vale 2,9 mil milhões de euros. E assim percebemos a nossa pequenez. E assim percebemos a nossa pequenez, exatamente. Mas também, se formos falar do Everton e do Leicester, eles andam, o Everton 455 milhões e o Leicester 424 milhões. Ainda assim, o Leicester, que será o Boa Vista lá do sítio, não é? Mais valioso que os nossos clubes daqui. Sim.
Mas depois também tem outros fatores e tal, mas sim, mas os clubes britânicos têm um poder incrível, não é? Neste sei lá, ranking. vi. Sei lá, vi. Neste It's caso, it's life, life. it's It's life. life. De dizer também, para terminar talvez, que o diretor da KPMG, o Andrea Sartori, defende que o futebol hoje precisa de uma revisão governamental da redistribuição do poder ou da redução do tamanho das ligas, porque realmente estamos aqui a assistir com esta tabela que o gap é dos primeiros para os que estão para além dos 10 ou dos 5 primeiros é um gap muito, é um fosso muito grande. Muito grande. E faz a diferença em termos desportivos, depois, como é óbvio, não é? Muito bem. Queres dizer mais alguma coisa sobre isso? Não, acho que vamos fazer um intervalozinho. Fazemos Molhar a palavra. Tirar aqui estes milhões todos de cima de nós. Então, para vos anunciar, mais uma vez e sempre, o nosso patrocinador do nosso programa, do nosso podcast, Dignos Domos, uma agência de mediação imobiliária que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer que se quiser ou se contratar a Dignos Domos, esta irá elaborar para si um estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo. Irá também fazer a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel e fará a recolha de toda esta documentação, como o certificado energético, a licença de utilização, os registros prediais e toda a burocracia que faz falta. Fará também a promoção do imóvel, desde a fotoreportagem profissional aos vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e também internacionais, junto das redes sociais, claro, não podia faltar, e também, muito importante, junto de todas as outras imobiliárias do país, porque eles poderão ter compradores para o seu imóvel. Fará também a qualificação dos clientes compradores, para que toda a gente que vá visitar o seu imóvel esteja capaz de comprar o seu imóvel e assim eliminar os curiosos. Fará também as visitas, todas elas acompanhadas pelo responsável do imóvel, e posteriormente irá receber um relatório com o feedback de todos os visitantes. Se chegarmos a bom porto, Dignos Domos irá elaborar então o CPCV, o contrato de promessa, compra e venda, e a marcação da escritura. Toda esta burocracia a Dignos Domos trata por si e para si. E tudo isto também a Dignos Domos faz sem lhe cobrar absolutamente nada, até arranjar o comprador para o seu imóvel, ou então o imóvel certo para si. Hoje, e também como sempre, Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os nossos ouvintes. Visitem em dignosdomos.pt/estudo de mercado tudo junto, e consigam já saber o valor de mercado do seu imóvel gratuitamente. dignosdomos.pt/estudo de mercado, já sabem, estudo de mercado tudo junto, para receberem então o estudo de mercado sobre o seu imóvel, para decidirem se está no momento certo de o pôr à venda ou não. Nós, aqui esta semana na Economia, agradecemos imensamente à Dignos Domos por todo o apoio que nos tem dado. Muito obrigado, Dignos Domos. O que é que estamos a ouvir? Isto é-me familiar. Estás um DJ? Não sei se... o Baby Shark, exatamente. Que tal? Sim, a coreografia, não é? Eu não sei se tu és, se conheces bem esta música. Estou familiarizado. Por vias travessas. Exatamente. Mas porquê é que nos trazes essa música? Olha, porque esta semana deu que falar, e nós vamos ter que falar do nosso inevitável... Não me acredito. Nossa figura de referência, quase. Não me acredito. Ele é longo. Ele é longo. Muito bom. O Elon Musk, esta semana, fez um tweet. Pois. Que parece que não me acredito. Já não devia ser notícia. E o tweet dizia o seguinte: o Baby Shark esmaga tudo. Mais visualizações do que humanos. Isto era na sequência de uma espécie de tweet de desafio
posto por outro utilizador sobre memes, sobre as brincadeiras da internet e aquilo que se torna viral, não é? E o Elon Musk respondeu então com este tweet mencionando o Baby Shark. O resultado é que a Samsung Publishing, que é a acionista principal deste vídeo, não tem nada a ver com a Samsung que nós conhecemos, equipamentos eletrónicos, disparou em bolsa, disparou mais 10%, depois fechou a corrigir 6,9%, mas este é o poder do senhor Musk nas redes sociais. Tudo o que ele toca, não é? Tudo o que ele toca. Falta saber se ele toca por cima ou se toca por baixo, porque às vezes ele toca por baixo e desvaloriza as coisas, mas se ele tocar por cima, valoriza. O homem não pode... É sem dúvida a pessoa mais influente no mundo atualmente. E eu tenho para mim que se algum dia, e que não deve estar para longe, nós chegarem aqui aliens, né, extraterrestres, e quiserem falar com o nosso líder, e eu acho que deveria ser o Elon Musk a falar com eles. Se fôssemos assim todos, eu empurrava o Elon Musk para a frente, para lá tudo. E de certeza que os aliens valorizavam logo. Certamente, não tenho dúvidas. 10 ou 15%. Não, eu trouxe esta notícia, aliás, nós recebemos também uma notícia enviada por um amigo, e ouvinte aqui do podcast, também dando conta da indignação que tem mais uma vez graçado pelas redes sociais, relativamente a outro tweet do Elon Musk, onde ele está de coração partido com o Bitcoin. Não é? E portanto as pessoas andam a acusá-lo de hipocrisia, de os motivos que ele linkou para o abandono da Bitcoin não serem efetivamente válidos, porque ele diz uma coisa, proclama uma coisa e depois faz outra. Mas eu trouxe esta notícia por ela ser exemplificativa da maluqueira e do histerismo que roda à volta do Elon Musk. Eu acho é que nós nos devíamos aproveitar. Temos que arranjar uma maneira de ele fazer um tweet sobre o nosso programa, não é? Totalmente. Porque repara, nós seria até notável que quando ele faz um tweet sobre algo que é praticamente desconhecido, as pessoas possam associar, olha, lá está, ele teve olho, ele está a ver aqui uma oportunidade que mais ninguém viu, porque ele de facto tem o seu mérito e em muitos domínios pode ser considerado um gênio. Mas ele aqui falou de uma evidência que é o vídeo do YouTube mais visto do mundo. Exatamente, que tem o seu valor, só por isso. Que de certeza, e eu apostaria que nenhum dos nossos ouvintes que tenha crianças não conheça este vídeo. E aqueles que não têm crianças conhecem também porque alguma vez passaram por ele. Portanto, ele está aqui a falar de uma evidência, de uma coisa que já é super popular, e mesmo assim as pessoas acham que isto é motivo para que as ações dessa empresa subam em flecha num dia. Enfim, é Elon Musk no seu melhor. É como eu digo, tudo o que ele toca, falta saber de que lado, qual é o ângulo, se transforma em alguma coisa. Mas falando do YouTube, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não. Eu acho que ele não pode ter nenhum descuido. Eu não queria utilizar aqui uma palavra mais forte. Não pode ter nenhum descuido sem que isso não seja notado pela população em geral. Mas eu acho que ele não acusa essa responsabilidade ao mesmo tempo. Ele é um bocado leviano em relação a isso. Vive muito bem com isso. Exatamente. Muito bem, então eu trago-te outro. Eu não tenho aqui o som preparado, mas vou tentar fazer. Mom, Charlie bit my finger. Isso é muito bom. Reconheces? Hoje estamos a fazer só flashbacks Exatamente. Da juventude e da infância. Para quem não sabe, para quem não reconhece este que eu acabei de fazer, é um vídeo no YouTube também bastante famoso, pelo menos para uma parte de algumas gerações, de um vídeo entre duas crianças em que o mais pequeno morde o dedo do maior. Isto foi há 14 anos, Paulo. Já passaram 14 anos sobre este vídeo que está no YouTube e também tem muitas visualizações. Muitas. Muitas mesmo. Então, e o que é que acontece?
Exatamente, vamos mais uma vez falar de NFTs, porque os criadores deste vídeo, né, que criaram sem saber o sucesso e a viralidade que ele que iria ter, são dois rapazes, juntamente com os seus pais, não é? Mas decidiram criar um NFT para este vídeo e pô-lo à venda. E venderam em leilão por cerca de 500 mil libras esterlinas, né? A moeda britânica. Que vai dar para pagar os estudos Exatamente, acho que destes dois irmãos e dos outros dois que... exatamente, acho que aí é que está o final feliz que esta história representa, não é? Muito bom, muito bom. O Harry, que agora tem 17 anos, e o Charlie tem 15 anos, dizem que vão aproveitar esta receita, não é? Para pagarem a faculdade não só deles, mas também dos irmãos mais novos. O Charlie diz que, à conta deste vídeo, que muita gente conhece, diz que já viveram bem sem monetizarem como monetizaram agora, porque já estiveram 2 vezes na América, andaram pelos estúdios da Sky, e diz ele que conhecemos muita gente fixe. Portanto, já aproveitaram algo da sua fama do YouTube e agora então põem à venda este vídeo, vendem-no e vão retirar o original da internet para todo sempre. Claro que poderemos encontrar cópias, certamente, como podemos encontrar cópias da Mona Lisa, mas o verdadeiro valor, ou aquele que tem mais valor, é sempre o original. E então, quem comprou este NFT terá sempre o original e esse será o que terá mais valor. E sabes quem comprou? E sabemos quem é que comprou, Paulo, mas eu vou-te deixar a ti dizer. Foi um utilizador que nós já mencionámos. Exatamente. Também por outra compra. Este utilizador tem o alias de 3F Music e já foi a mesma pessoa que comprou o Mimi da Disaster Girl, aquela menina que tinha aquele olhar maléfico enquanto atrás dela estava a acontecer um incêndio, uma casa a arder. Portanto, que nós já falámos aqui no nosso podcast. Nós já falámos. Portanto, é um utilizador que tem uma apetência grande para o investimento em coisas que se tornaram virais na internet. Portanto, ele arriscava que ele terá mais ou menos a nossa idade. Portanto, deve ser uma pessoa que passou por estas coisas e agora... Sem dúvida. Pelo menos, como nós não temos acesso a quem é a pessoa real, já é conhecido pelo seu nickname, né? 3F Music, porque já investiu em outros NFTs, nomeadamente o que o Paulo disse da Disaster Girl, mas desta vez ele teve uma concorrência bastante forte no leilão do Meme Master. Portanto, acho que o leilão foi muito tenso até chegar à licitação final em que o 3F Music ganhou por 538 mil libras e comprou então o Charlie Beat My Finger, que é um dos vídeos mais famosos também do YouTube. E resta saber se para a posteridade será um bom investimento, se ele conseguirá retirar algum retorno, porque nós sabemos que em termos de arte, por exemplo, falando da Mona Lisa, estará sempre lá o seu valor de aptidão do artista, né? A sua arte. Vamos ver se no futuro o 3F Music consegue ter algum lucro com estes investimentos em NFT. Eu não sei, eu gostaria de ressalvar aqui uma coisa, que é a tendência crescente. Eu não sei avaliar se, eu acho que ninguém sabe avaliar se este vídeo, per si, é mais valioso que o outro Mimi que foi vendido. Mas há uma coisa que nós podemos constatar, é que o valor pelo qual foi arrematado é superior ao Mimi da Disaster Girl. E foi a mesma pessoa que o arrematou. Portanto, essa pessoa considera-o mais valioso. Exatamente. Por ter tido, se calhar, uma concorrência mais feroz, mas teve que o licitar por um valor superior. Portanto, há aqui uma tendência apenas com 2 exemplos, mas há essa linha que nós podemos traçar crescente em termos de valor, e eu não sei se isto não poderá levar a que
outros criadores de arte que se tornou viral, vídeos, memes, etc., possam estar à procura do melhor momento para maximizar os seus ganhos quando decidirem converter essas obras em NFTs. Exatamente. De vídeos YouTubes portugueses que se tornaram virais pelo mundo todo, só me lembro do Sai da frente, Guedes! Estava na altura Estava na altura. dele Tentar. tentar. Sim, dele Exatamente. tentar. Podemos convidá-lo a fazer isso connosco. Uma parceria com a Zilica. Boa. Mas sim, teve um final feliz esta história, sem dúvida, porque os rapazes vão poder pagar todos os seus estudos através da venda de um NFT, o que é um bom investimento, uma boa venda neste caso, digo eu. Vamos ver qual será o próximo a ser posto à venda. Sim, nós comprometemos com os nossos ouvintes de trazê-lo aqui para vos anunciar. Paulo, tu trazes a próxima notícia. Que não é uma, são duas, na São verdade. duas. São duas. São dois em um. Nós tínhamos, enfim, costumamos gravar à quinta-feira, éramos para gravar na sexta-feira, mas problemas aconteceram e acabamos por gravar no sábado. E em honra a gravarmos numa sexta-feira, eu trazia o momento Sandra Felgueiras, que é um programa que costuma passar à sexta-feira, Sexta às 9. o sexta às 9, e que já abordou, não com o mesmo prisma que nós trazemos aqui, mas já abordou dois destes temas e dos problemas que os rodeiam. E são duas notícias que são quase gêmeas não, aproximadas, que falam de energias verdes. Uhum. Então, uma delas que vem do ECO, que dá conta que a EDP sai do consórcio do hidrogênio verde de Sines, portanto, vai avançar sozinha nesta empreitada, e, por outro lado, a Galp, que está a preparar uma aliança para refinação de lítio, porque sente que esse é o caminho para investir. Está aqui quase um cruzamento de mineração. caminhos, não é? Porque a Galp normalmente está ligada aos combustíveis de refinaria, não é? Exatamente. E a EDP normalmente ligada à eletricidade, e agora é quase um cruzarem, irem... É muito interessante que assinales isso. Portanto, além de vermos as estratégias que cada uma destes gigantes, são os gigantes da energia em Portugal, os caminhos que traçam, não é? Portanto, a EDP, que começou naquele consórcio do hidrogênio, entretanto deixou para a Martifer, para a Engie e para a Vestas. A Engie vai liderar então este consórcio que vai continuar a existir, mas a EDP vai correr por fora e vai tentar o seu caminho para o hidrogênio verde, para a produção de hidrogênio verde. Exatamente. Também terá a ver obviamente nós não podemos esquecer, para quem conhecer um bocadinho qual é a tecnologia para a produção de hidrogênio, e aí sim o input da EDP está umbilicalmente ligado a esse tipo de produção. Por outro lado, a Galp, se quisermos fazer também a aproximação, o lítio é um mineral que resulta da extração, com certeza, mas a Galp quer fazer aquilo que já estava preparada para fazer nos produtos petrolíferos, que é a refinação da matéria-prima, que lhes chegará em bruto, e depois a Galp quer fazer então neste caso o lítio. Exatamente. Essa refinação. Se calhar também se colocando um bocadinho à margem do grande foco dos problemas, e aqui trago outra vez Sandra Felgueiras à baila, que foi a questão da instalação das minas. Portanto, se calhar ainda é uma polémica, não é? Exatamente. Portanto, se calhar também estrategicamente convém à Galp, e acredito que também não faça parte do seu core, mas estar um bocadinho afastada da questão da mineração, mas estar no passo imediatamente a seguir, que é a refinação. Sim, são estratégias diferentes, até porque também há maneiras maneiras de ver
a problemática de maneiras diferentes, não é? E nós já assistimos notícias a falar que o lítio poderá acabar por ser mais poluente do que o hidrogênio, porque no final da vida das baterias falta saber muito como é que irá correr o processo de disposição das mesmas, não é? E há quem defenda que este processo será mais poluente que até propriamente os motores a combustão produzem, mais poluente que os motores a combustão são neste momento. Portanto, aparentemente, sobre as notícias que chegam, o hidrogênio será uma energia menos poluente, neste caso. Portanto, há aqui vários caminhos e este cruzar de caminho é interessante e vamos ver o que é que poderá acontecer no futuro. Sim, sim. São estratégias que... E vamos acompanhar o constante reposicionamento destas empresas e, como tu dizes, tentar avaliar o que será mais verde, mais amigo do ambiente, mas também mais sustentável do ponto de vista económico, Exatamente. que é no fundo o que nos traz aqui, não é? Sim, Repara, a EDP fechou a central de carvão de Sines, que eu visitei há muitos anos, fazia parte de visitas escolares, e a Galp fechou agora a refinaria aqui em Lessa. Portanto, estão a apontar para novos caminhos e precisam de recuperar aquilo que se calhar lhes foi sendo vedado, não é? Claro. Tudo que é indústria de produção de energia a partir de fósseis está a parar, inclusivamente diz aquele senhor que fala muito do Baby Shark. Exatamente. Preocupação dele também. Preocupação dele. Muito bem, Paulo. Excelente cruzamento de estratégias, de caminhos. Muito bem. Foi bem tirada esta. Paulo, então convido-te a passarmos para a dica desta semana, que é basicamente a mesma dica que a semana passada. Pegando naquela tua analogia, fazendo mais uma vez um flashback, é um cromo repetido, não é? Olhamos para a caderneta e vemos repetido. Que este já colámos. Mas com uns pozinhos extra, vá. Porque nós trouxemos a notícia quase em primeira mão a semana passada, porque ela foi saindo nos meios de comunicação social, mas não com a informação toda. E, portanto, esta semana podemos complementar como é que vai funcionar o e-voucher. Exatamente. Certo? Nós trouxemos a notícia primeiro, antes de toda a gente. Portanto, com a pouca informação que tínhamos. Exatamente. Não, achamos que ela tinha relevância e eu acho que vai ter, de facto, um impacto muito assinalável. Pelo menos potencial tem. Potencial tem. Ora bem, então o que é que nós podemos voltar a dizer antes de mais? O e-voucher é uma medida que visa estimular a economia e que vai beneficiar os consumidores, porque em cada despesa efetuada em 3 setores da nossa economia, sendo eles a restauração, o alojamento e a cultura, o contribuinte vai poder acumular numa conta corrente o IVA associado a cada uma dessas despesas. O que é que tem que fazer é simplesmente pedir fatura com número de contribuinte. Ok? É a única coisa que tem que fazer. Neste momento é a única coisa que há a fazer, não é preciso aderir a nada, subscrever nada, fazer o download de nada, é apenas pedir faturas com o número de contribuinte. Exatamente. É independente do meio de pagamento, seja pago em dinheiro, seja pago com cartão, a única coisa que tem que se fazer é então fazer o pagamento, pedir a fatura com o número de contribuinte. E, portanto, o IVA que for acumulado nestes 3 setores vai ser acumulado no período que já começou, de 1 de junho até 31 de agosto. Esta é a primeira fase do e-voucher. Nestes 3 meses, junho, julho e agosto, pedir as faturas com o número de contribuinte e será acumulado, não é? Exatamente. Depois, em setembro... No mês de setembro, podemos proceder à conferência, então, desse saldo que acumulamos, seja no portal das finanças ou seja numa aplicação ou site que vai existir para o efeito. Já existe o site e-voucher.pt. Eu devo dizer que na aplicação de e-fatura do portal das finanças, não é? Sim. Já aparece o campo e-voucher. Sim. Portanto, já podes consultar se tens algum saldo. Quer dizer, eu não sei se eles vão meter o saldo durante estes 3 meses ou só no final dos 3 meses. Sim, mas pelo menos já lá aparece e-voucher. Certo. Portanto, nesse mês de setembro vai ser um mês para
para apuramento. Portanto, eu duvido que consigamos ver em tempo real certo. o acumular do saldo, porque deram este mês de permeio para que fosse feito esse apuramento de saldos e voucher. E depois, nos últimos 3 meses do ano, portanto, de 1 de outubro a 31 de dezembro, podemos então utilizar o saldo acumulado novamente nestes 3 setores que eu já mencionei, no alojamento, na restauração e na cultura. Sendo que há uma limitação, ou há 2 limitações, se quisermos. A primeira tem a ver com o montante máximo que pode ser utilizado Numa compra. numa compra, portanto o máximo é sempre 50% Exatamente. da compra. Ou seja, imagina que tens um saldo de voucher de 200 euros e vais ao restaurante com a tua família e a conta é 100 euros. Não podes pagar com a totalidade do teu saldo e voucher, ok? Podes até 50 euros, neste caso. Vais pagar com o teu dinheirinho 50 euros e os outros 50 euros aí sim saem diretamente dessa conta corrente. E aí tens que associar um cartão multibanco, não é? Um cartão ou mais. Ou mais, Ou mais. ao e-voucher. Ao e-voucher, Porque nesse exatamente. momento terá que ser pago em cartão. Nesse momento, para Usufruir, rebate exatamente. exatamente desse saldo, tem que ser pago com cartão e tem que ser pago em estabelecimentos que tenham aderido a esta medida, ok? E este pode ser aqui o ponto que nos causa algum receio enfim, de não cumprimento. Muito embora eu, em boa verdade, diga que isto não traz, para a grande maioria dos comerciantes, não traz qualquer acréscimo de custos. Trará, porventura, aqueles que não tiverem terminal de pagamento Exatamente, automático e, TPA. portanto, poderão ponderar a aquisição, o aluguer de um terminal e ver se o custo é mais reduzido que o benefício que podem daí extrair. Sim, mas Ok? eu digo por mim, até porque nesses meses, se eu tiver que escolher entre 2 restaurantes, se estiver na dúvida, e um tiver aderido ao programa do e-voucher, outro não, certamente, muito provavelmente vou escolher por aquele que aderiu. Pode ser um fator decisório, não é? Completamente, E eu também completamente. acho que sim. Eu também acho que sim. E pode ser também uma oportunidade, eu lembro de dar essa ideia em off e eu acho que ela é muito relevante, de se calhar pensarmos nas nossas compras de Natal, Completamente. não é? E aproveitar para oferecer bilhetes para espetáculos, para Uma teatro, estadia num exatamente, hotel, não é? eu acho Portanto, fantástico. Eu vou canalizar os meus fundos para as para, prendas de para, para as Natal. prendas, Até porque para as prendas. podemos usufruindo de 50% de desconto, não é? Porque assim será, não é? Podemos, até 50%, podemos não ter o Até, valor, exatamente. podemos não ter o valor em caixa suficiente, mas podemos usufruir até 50% do valor. Acho que poderemos dar uma prendas de natais jeitosas, até porque quem for de férias agora e marcar um hotel agora poderá usufruir disto mais tarde, do desconto do IVA, não é? Porque a Claro, hotelaria claro. conta para acumular saldo no e-voucher. E marcar um Exatamente. hotel para férias, para uma semana, é sempre algum valor considerável e já conta para alguma coisa, portanto. E mais as férias, com os restaurantes, com tudo, não é? Sim, e volto a referir, na maior parte dos casos não há qualquer custo para os comerciantes e, portanto, não há grandes motivos para que eles não façam a adesão. Há, se calhar, um motivo, como tu elencaste bem, contrário, ou seja, quem não aderir pode ver-se um bocado posto de parte nas escolhas que eu e tu certamente faremos e grande parte das pessoas que aderirem a esta medida farão também, com certeza. Com certeza. Muito bem. Fica aqui a dica do e-voucher 2.0, não é? Com mais valias. Muito bem, Boa. Paulo, e acho que nós ficamos por aqui. Conseguimos gravar este episódio, que foi uma luta Foi, muito foi, grande, foi, foi. mas Foi parte difícil. conseguimos e será publicado, Deus queira. Muito bem, agradecemos a vossa companhia desse lado do ecrã ou dos auscultadores de som e resta-nos despedir. Paulo, muito obrigado e até para a semana. Até para a semana. E até para a semana a todos vocês aqui no Esta Semana na Economia.